Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação, que é órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, na qual tem a direção geral do missionário Davi Miranda, com sede mundial na Avenida do Estado 4568, a 5 minutos do Parque Dom Pedro II e a 5 minutos da Praça da Sé. Nós vamos continuar o assunto sobre as 7 cartas do Apocalipse. O cumprimento das cartas na história e na profecia. Está aqui conosco o pastor que nos interpretará, o pastor Mariano, aos países que falam espanhol. A paz do Senhor, pastor Mariano. Dios te bendiga, pastor Johnny. Dios bendiga a todos los oyentes del programa La Voz de la Liberación. Reciban la paz del Señor Jesús. As 7 cartas do Apocalipse. Las 7 cartas al Apocalipsis. O cumprimento histórico, En el cumplimiento histórico, doutrinário e profético. y profético. Já vimos sobre as cartas de Sardes, Ya vimos sobre las cartas de Sardis, as cartas de Éfeso, las cartas de Éfeso, de Esmirna, de Esmirna, de Pérgamo, de Pérgamo, de Tiatira, de Tiatira, Sardes, Sardis. e hoje Y hoy vamos falar hablaremos sobre a 6ª carta à igreja em Filadélfia. la 6ª carta a la iglesia de Filadelfia. O próprio Deus usou o apóstolo João El propio Dios utilizó al apóstol Juan para que ele pudesse escrever para que él pudiera escribir essa carta à igreja esa carta a la iglesia em Filadélfia. en Filadelfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Nos é apresentada a referência sobre a igreja de Filadélfia. No es representada la referencia sobre la iglesia de Filadelfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Filadélfia era uma cidade pequena, Filadelfia era una ciudad pequeña comparada a Éfeso e a Esmirna. comparada a Éfeso y a Esmirna. Filadélfia também era uma pequena cidade em prosperidade. Filadelfia también era una pequeña ciudad en prosperidad. Ela não havia aquela prosperidade que existia nas outras cidades. No había prosperidad como existía en las otras ciudades. Ela também era pequena indústria. Era una pequeña industria. Só tinha um tipo de indústria em Filadélfia. Solo tenía un tipo de industria en Filadelfia. Até mesmo em prestígio, Hasta mismo en prestigio, Filadélfia era pequena. Filadelfia era pequeña. A cidade de Filadélfia, La ciudad de Filadelfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, ella fue fundada por el rey Pérgamo, pelo rei Átalo, por el rey Átalo, em 159 a.C. até o ano 138 a.C. a 159 antes de Cristo y 138 después de Cristo. O rei Átalo, El rey Átalos ele se dava muito bem com seu irmão. se daba muy bien con su hermano. O irmão dele chamava Eumenes. El hermano de él se llamaba Eumenes. Átalo era rei de Pérgamo. Átalo era el rey de Pérgamo. E devido a ele ter uma amizade muito bonita com o seu irmão Eumenes, Debido a la gran amistad muy buena que tenía con su hermano Eumenes, o seu irmão Eumenes colocou o apelido dele de Filadelfo. colocó su apellido, su hermano Eumenes, de Filadelfo. Então Átalo foi apelidado por Eumenes de Filadelfo. Entonces Átalo fue apellidado, nombrado por su hermano
de Filadelfo. Então ele passou a se chamar Átalo Filadelfo. Entonces se pasó a llamar Átalo Filadelfo. Eles tinham uma amizade bonita, Átalo com Eumenes. Tenía una amistad muy bonita Átalo con Eumenes. E Eumenes queria recompensar a seu irmão, homenagear a seu irmão. Eumenes quería homenajear a su hermano. Então colocou o apelido de Átalo de Filadelfo. Entonces le colocó el apellido de Átalo a Filadelfo. A palavra Filadelfo significa amigo do irmão. Palabra Filadelfo significa amigo del hermano. Isto em homenagem à lealdade que Átalo prestou a seu irmão Eumenes. Esta es un acto de fidelidad que el hermano le presentó a Átalos a Eumenes. Então, quando ele foi fundar a cidade, foi possuir a terra para fundar uma cidade. Cuando fue a poseer la tierra para fundar una ciudad. Esse lugar na qual ele foi fundar esta cidade. Este lugar donde fue a fundarse esa ciudad. Era um lugar abalado. Era un lugar temblado. Por causa de muitos terremotos. Por causa de muchos terremotos. Este lugar também. Ele era à beira de uma grande meseta. Era el comienzo de una gran meseta. Chamada de Kataquecaumene. Llamada de Kataquecaumene. 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 Kataquecaumene significa terra queimada. Kataquecaumene significa tierra quemada. Que a cidade que ele foi fundar, la ciudad que fue a fundar, tinham muitas cinzas. Tenía muchas cenizas. Porque ela era envolta de vulcões. Porque era envuelta de volcanes. Tinham muitos vulcões em volta desta pequena terra, deste pequeno povoado. Tenía muchos volcanes alrededor de este pequeño pueblo, de este pequeño terreno. Então, quando os vulcões entravam em erupção, entonces cuando los volcanes entraban en erupción, aquelas lavas desciam, aquellas lavas descendían, e as lavas penetravam na terra. Las lavas penetraban la tierra. Então as terras ficaram mortas. Entonces las tierras quedaron muertas. Não davam mais frutos. No daban frutos. Não davam mais flores. No daban flores. As plantas não nasciam. Las plantas no nacían. Então, este pequeno povoado, entonces este pequeño pueblo, este pequeno pedaço de terra, este pequeño pedaço de tierra, que Átalo foi fazer uma cidade, que Átalo fue a hacer una ciudad, ele colocou o nome de Filadélfia. Le colocó el nombre de Filadelfia. Filadélfia. Filadelfia. Já que ele tinha sido apelidado como Filadelfo, así como había sido apellidado como Filadelfo, ele também homenageou seu irmão Eumenes. Entonces él también homenajeó a su hermano Eumenes, colocando o nome daquela cidade de Filadélfia. Colocando o nombre de aquella ciudad de Filadelfia. Que passou a ter o significado de amor fraternal. Entonces pasó a tener aquel significado de amor fraternal. Então aquela cidade, entonces aquella ciudad, ela, como eu expliquei, era uma terra queimada. Era una tierra quemada. Chamada de Kataquecaumene. Chamada de Kataquecaumene. Que é o significado para terra queimada. Esse é o significado da terra queimada. Devido às lavas descerem, devido a las lavas que deixou a terra morta. Dejó la tierra muerta. A terra deixou de ser fértil. A terra deixou de ser fértil e passou a ser uma terra sem valor. Passou a ser uma terra sem valor. Então Filadélfia, ela não tinha muitas árvores. Não tinha muitos árvores. As casas em Filadélfia não tinham árvores, flores também não. As casas de Filadélfia não tinham árvores nem flores. Jardins não eram vistos em Filadélfia. Os jardins não eram vistos em Filadélfia. Porque a terra não produzia. Porque a terra não produzia. Podia ter uma ou outra flor, alguma árvore. Poderia ter uma que outra flor em uma árvore. Mas não com grande abundância. Pero não com grande abundância. Porque a lava, ela é terrível. Ela é terrível. Aquele fogo que sai do vulcão. Aquele fogo que sai do vulcão. Chamado de lava. Chamada de lava. Aquilo, quando se bate com a água, quando se choca com a água, vira até rocha. Se vuelve hasta roca. Imediatamente. E também de dentro dos vulcões. E também dentro de los volcanes. Saem muitos enxofres. Suelta muitos fuego. E também muitas cinzas. E muita ceniza. Que a terra ficou totalmente queimada. E a terra quedou totalmente queimada. Então as pessoas ali não tinham aquele estilo de vida. Então aqueles não tinham aquele estilo de vida. Como as outras cidades. Como as outras cidades. Porque as terras ali eram mortas. Porque as terras allí eram mortas. Isto acontecia em Filadélfia. Esto sucedía en Filadelfia. Era uma zona onde se podiam verificar. Era una zona donde podía verificarse. Os restos de lavas e cinzas. Los restos de lava y de ceniza. De antigas erupções vulcânicas. De antiguas erupciones volcánicas. Nisto. Esto.
Filadélfia não tinha muitas indústrias. Filadelfia no tenía muchas industrias. Filadélfia também não tinha aqueles grandes comércios. Filadelfia no tenía aquellos grandes comercios. Não tinha empresas de lã, No tenía empresas de lana, empresas de colírio. de colirio, no tenía empresas. Filadélfia não tinha empresas de couro. No tenía empresa de cuero. Não era uma grande fabricante de artesanatos. No era una gran fabricante de artesanatos. Não. No. O povo de Filadélfia vivia através do cultivo da uva. El pueblo de Filadelfia vivía a través del cultivo de la uva. A única fonte de renda em Filadélfia era a videira. La única fuente de subsistencia era la higuera. Nós sabemos pelo ensino da palavra de Deus Nosotros sabemos por la enseñanza de la palabra de Dios que a oliveira que la higuera e a videira y la videra são as plantas mais resistentes. son las plantas más resistentes. Tanto a oliveira Tanto como la olivera, como a videira como la videra, resistem à seca, resisten la sequía, resistem a tempos secos. resisten a los periodos secos. Isto diz Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O azeite, a oliveira, El aceite, la olivera, o vinho da videira. el vino de la viñedo. Isto mostra que as plantas mais resistentes Eso muestra que las plantas más resistentes são son a oliveira el olivo e a videira. y la videra. São as duas árvores Son los dos mais árboles resistentes. más resistentes. Porém, Por lo tanto, devido a videira ser resistente, debido a que la videra es resistente, a única forma de cultivo la única forma de cultivo, de vida em Filadélfia era justamente a uva. era la uva. Assim como existem cidades Así como existen ciudades, que são marcadas pela produção que ela faz, son marcadas por las producciones que hacen. que nem Cuba Cuba é conhecido o país de Cuba como do charuto. es conocido el país de Cuba como el Habano. Cuba, de cuja capital Havana, Cuba, de cuya capital Habana, é grande produtora de charuto. es gran productora de habano. Até mesmo quando uma pessoa quer fumar charuto, Hasta que una persona quiere fumar un habano, ela diz: vou fumar uma Havana. voy a fumar un Habana. É assim que vocês conhecem charuto? Mas é devido ser Cuba Tan famoso. o maior produtor de Sí, charuto. de Cuba ser el mayor productor de habanos. Da mesma forma o vinho. De la misma manera el vino. Quando diz eu quero tomar Porto, Yo quiero tomar un puerto. significa o vinho de Portugal. Un vino de Portugal. O vinho da cidade de Porto em Portugal. El vino de la ciudad del puerto de Portugal. A linguiça calabresa El chorizo calabrés vem da Calábria. viene de la Calabria. Devido ser Calabria na Itália famosa Debido a que Italia es famosa na parte da linguiça calabresa, de la parte de la lingüiza que é calabresa, proveniente de lá. que viene de allá. Então existem cidades e países Entonces existen ciudades y países que já são revelados pelo que produz. ya son reconocidas por lo que producen. Da mesma forma, Filadélfia, De la misma manera Filadelfia. lá não tinha outras indústrias. Allá no tenía otras Não industrias. tinha como produzir outras coisas. No había cómo producir otras Então, cosas. como que você conhecia Filadélfia? Entonces, ¿cómo usted conoce Filadelfia? Através do vinho, A través del vino, através do xarope da uva, a través del jugo de la uva, através do suco da videira. a través del jugo de la vinera. Quem queria tomar suco de qualidade Aquel que quería tomar un jugo de cualidad procurava de buscaba Filadélfia. de Filadelfia. Aqueles beberrões de vinho Aquellos tarros de vino procuravam eran buscados. Filadélfia. En Filadélfia. O melhor vinho, El mejor vino, o melhor xarope de uva, el mejor olor de uva, o melhor suco da videira eram provenientes de Filadélfia. el mejor jugo de la villera era proveniente de Era a Filadelfia. única forma de vida Era la única forma de vida dos filadelfos, de los filadelfos, daqueles que habitavam em de Filadélfia. aquellos que vivían en Filadelfia. Era a única forma Era la única forma que eles poderiam viver. que ellos Que podrían a vivir. terra não produzia nada, Que la tierra no producía era nada. o único meio de vida. Era el único medio de vida.
E a cidade de Filadélfia, La ciudad de Filadelfia, sendo conhecida pelo cultivo da uva, siendo conocida por el cultivo de la uva, lá em meio àqueles abalos, medio allá de aquellos temblores, no meio dos terremotos, en medio de los terremotos, das ventanias, de los ventabales, porque Filadélfia era uma cidade periodicamente abalada por terremotos. Filadelfia era periódicamente abalada, temblada por los terremotos. Lá estava a igreja de Deus. Ahí estaba la iglesia de Dios. Era um lugar difícil de se viver. Era un lugar difícil de vivir. Um lugar sem renda. Un lugar sin riendas. Um lugar sem muitas produções. Un lugar sin muchas producciones. Um lugar que só as pessoas viviam do cultivo da uva. Las personas vivían del cultivo de la uva. Porém, tinha uma igreja lá Por lo tanto, había una iglesia ya que levava o nome de Jesus Cristo. llevaba el nombre de Jesucristo. A igreja que não olhava para a economia. La iglesia que no miraba para la economía. Não olhava para os terremotos. No miraba los terremotos. Não temia os vulcões. No temía los volcanes. Era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Era una iglesia que guardaba la palabra de Era a Dios. igreja de Filadélfia. Era la iglesia de Filadelfia. Muitos hoje Muchos hoy temem pregar o evangelho. tienen miedo de predicar el evangelio. Eles têm medo de abalos, Ellos tienen miedo de temblores, medos de terremotos. miedos de terremotos. Certos países onde há fomes, Ciertos países donde el hambre, onde há grandes grupos donde terroristas. hay grupos de terroristas. Certos países Ciertos países onde a renda é pequena, donde la economía es pequeña, onde as pessoas justamente não querem ir. donde las personas no quieren ir. Assim não eram os crentes de Así Filadélfia. lo eran los creyentes de Filadelfia. Os crentes de Filadélfia, eles amavam as almas. Los creyentes de Filadelfia amaban las A almas. terra sendo abalada, Aún la tierra siendo temblada, eles estavam lá. estaban allá. Terremotos, Terremotos. os crentes estavam lá. Los creyentes estaban allá. Quantos crentes de Filadélfia abandonaram suas profissões? ¿Cuántos creyentes de Filadelfia abandonaron sus profesiones? Por quê? ¿Por qué? Porque tinham de vender vinho. Porque tenían que vender vino. E os crentes não se contaminavam com vinho. Los creyentes no se contaminaban con el vino. Eles abandonaram até mesmo a profissão de vender vinho. Ellos abandonaron hasta la profesión de vender vino. Porque eles amavam a palavra de Porque ellos Deus. amaban la palabra de Dios. Porque justamente a Bíblia condena Porque justamente la Biblia condena a bebida alcoólica. la bebida alcohólica. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O vinho é escarnecedor. El vino es escarnecedor. O vinho escarnece o nome de Deus. El vino escarnece el nombre de Dios. A bebida alcoólica escarnece de Deus. La bebida alcohólica escarnece de Dios. O que é escarnecer? ¿Qué es escarnecer? É zombar. Es zombar. Aquele que bebe cerveja. Aquel que bebe cerveza. Aquele que bebe vinho. Aquel que vive Aquele vino. que bebe vodka. Aquel que bebe vodka. Aquele que bebe aguardente. Aquel que bebe aguardiente. Aquele que bebe conhaque. Aquel que bebe conhaque. Aquele que bebe água com álcool. Aquel que bebe agua con Ele alcohol. está zombando de Deus. Ese está zumbando de Dios. Porque o vinho é escarnecedor, é zombador. Porque el vino es escarnecedor. Es zombador. E diz a Bíblia 6, 7 de Gálatas: 6, 7 de Gálatas. Deus não se deixa escarnecer. Dios no se deja escarnecer. Deus não se deixa se zombar. Dios no se deja zombar. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Os crentes de Filadélfia, Los creyentes de Filadelfia, eles não zombavam de Deus. ellos no se zombaban de Dios. Preferindo viver na pobreza, Prefiriendo vivir en la pobreza, sem ter até o que comer. sin tener hasta qué comer. Mas era um povo desprezado até, Era un pueblo despreciado hasta, chamado de cafona. llamado de cafona. Um povo chamado de antiquado. Era un pueblo llamado anticuados. Um povo chamado de povo burro. Era un pueblo llamado burro. Mas era um povo que amava a Deus. Era un pueblo que amaba a Dios. Que não se vendeu. Que no se Que não vendieron. vendeu vinho. No vendían vino. Que não serviam as coisas mundanas. No servían las cosas del mundo. Era um povo que guardava a lei de Deus Era no un pueblo que coração. guardaba la lei de Dios en su corazón. Assim era o povo Así era el pueblo de Filadélfia. del Filadelfia. Filadélfia também, Filadelfia también ela tinha uma grande importância ya tenía una gran importancia política e cultural, política y cultural devido ao fato debido al hecho de Filadélfia ser difusora. de Filadelfia divulgar
o idioma grego, el idioma griego, as 3 principais cidades, las 3 principales ciudades, a Lídia, a Lidia, a Mícia a Misia e a Frígia. y a Frigia. Porque Filadélfia, Porque Filadelfia ela foi uma cidade projetada. era una ciudad proyectada. Ela foi feita em uma rota, Ella fue hecha en una rota. em uma rotatória, Y una rotatoria, como diz, uma rotuna, ¿cómo se dice? Una rotunda. que muitas navegações, Muchos navíos, muitas coisas, muchas cosas, muitos transportes muchos transportes passavam por Filadélfia. pasaban por Filadelfia. Porém, Por lo tanto, ela tinha um intercâmbio, tenía un intercambio. porque ela era difusora do idioma grego. Era que divulgaba el idioma griego. As outras cidades, Las otras ciudades, a Lídia, a Lidia, a Mícia a Mícia e a Frígia. e a Frígia. Então ela foi uma espécie de cidade missionária, por una ciudad misionera. porque ela foi responsável Porque ella fue responsable para distribuir a cultura greco-romana. para distribuir la cultura E greco-romana. ela também foi responsável por distribuir a língua grega e a língua latina. Y ella fue responsable de distribuir la lengua griega y la lengua latina. Ela que ensinava as outras nações falarem grego. Ella era la que enseñaba a las otras naciones a hablar en griego. Filadélfia ensinava as outras nações falarem latim. La iglesia, la ciudad de Filadelfia enseñaba a otros Porque países. ela ficava na rota. Porque ella quedaba en la rota. Tinham de passar por ela. Tenían que pasar por ella. Quem passasse por ela tinha de saber falar grego. Aquel que pasase por ella tenía que hablar el griego. Quem passasse por ela tinha de saber falar latim. Y aquel que pasase por ella tenía que saber hablar Então o latín. mundo grego, Entonces el mundo o griego, mundo romano, el mundo romano, ficaram famosos quedaron por famosos causa de Filadélfia. por causa de Filadelfia. Porque ela difundia, Que ella difundía, ela espalhava ella divulgaba o idioma grego el idioma griego e o idioma latino. y el idioma latín. A religiosidade em Filadélfia também era marcante. La religiosidad en Filadelfia era marcante. Em Filadélfia En Filadelfia tinha um deus tenía un dios chamado Baco. llamado Baco. Baco, ele era o deus dos filadélfios. Era el dios de los filadelfos. Não da igreja de Cristo, No de la iglesia de Cristo. dos filadélfios, De los filadelfos. que não eram convertidos. No eran convertidos. Baco, Baco, ele era um deus. él era un dios. E nas casas em En Filadélfia las casas en Filadelfia tinham grandes imagens de Baco. tenían grandes imágenes de Baco. O povo rogava a Baco El pueblo rogaba a Baco para não deixar os vulcões entrarem em erupção. para que los volcanes no entrasen en erupción. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para não deixar a terra tremer. para que la tierra no temblara. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para livrá-los também de grandes maremotos. de librarlos de grandes maremotos. Rogavam a Baco Rogaban a Baco para que Baco desse vida à terra, para que Baco diese vida a la tierra a fim de ela produzir a fin de producir a videira, a uva. la videra, la uva. E Filadélfia era infestada Filadelfia era infestada de seguidores de Baco. de seguidores de Baco. A igreja, La iglesia, ela servia a Deus. ella servía a Dios. Ela servia o santo, Él servía al santo, o verdadeiro. el verdadero. A igreja em La Filadélfia, iglesia en Filadelfia ela teve até um elogio hasta tuvo un elogio da parte de de Deus, parte de Dios. porque ela era uma igreja perseverante na fé. Porque ella era una iglesia perseverante en la fe. Ela não negava o nome de Jesus. Ella no negaba el nombre de Jesús. Ela não negava a palavra. Ella no negaba la palabra. Capítulo 3, versículo Capítulo 3, versículo 8 de Apocalipse. 8 de Apocalipsis. Eu sei as tuas obras. Yo conozco tus obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A igreja em Filadélfia não negava o nome de Deus. La iglesia de Filadelfia no negaba el nombre de Dios. Embora eles rogavam a Baco, Los filadelfios rogaban a Baco. os seguidores de Baco Los seguidores de Baco eram chamados eran llamados de bacanas. bacanas.
Está vendo? ¿Está viendo? O que significa bacana? ¿Qué significa bacana? Bacana significa seguidor do Deus Baco. Bacana significa seguidores del dios Baco. E muitos hoje têm dito: Y muchos hoy han dicho: ah, mas Mariana é bacana. ah, Mariana es bacana. Ah, o irmão Johnny é bacana. Hermano Johnny es bacana. Ah, o irmão Éder é bacana. Hermano Eder es bacana. Ele não sabe nem o que está falando. Y ellos no saben ni de lo que hablan. Bacana, ouvinte. Bacano, gente. Eram os seguidores do Deus Baco. Eran seguidores del dios Baco. Se eu digo que o Mariano é bacana, Si yo digo que Mariano es bacana, eu estou dizendo que ele serve a um falso Deus chamado Baco. estoy diciendo que él sirve un falso dios llamado Baco. Se o irmão Mariano diz que eu sou bacana, Si el hermano Mariano dice que el pastor Johnny es bacana, o que eu faço, irmão Mariano? está diciendo que usted es seguidor del dios Baca. Então, Entonces, por isso que o crente não deve falar estas coisas. por eso que el creyente no debe de hablar de estas Ah, cosas. não, mas isso é salgado demais. Ah, esto es salado de más. Isso é doutrina demais. Eso es doctrina de Não más. é não, meu irmão. No es no, mi Tudo hermano. tem uma origem. Todo tiene un Eu origen. estou revelando para você o que significa bacana. Estoy revelando para ustedes lo que significa bacana. Dentro da palavra de Deus. Dentro de la palabra de O Dios. crente tem de ter língua santa. El creyente debe tener lengua santa. Tem de ter linguagem sã. Debe tener un lenguaje E sano. tem de ser exemplo. Tiene que ser ejemplo. Tito capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Tito capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Repetindo, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Linguagem sã. Lenguaje sano. Está vendo? ¿Está viendo? Tem de ter linguagem santa. Que tener un lenguaje santo É irrepreensível. e irreprensible. Fica dizendo que o outro é bacana. Usted está diciendo que es bacana. Fica dizendo gírias. Queda diciendo giria. Quantos crentes ficam com gírias do mundo? ¿Cuántos creyentes giran con el mundo? Quantos crentes têm até palavreados mundanos? Hay cuántos creyentes que tienen palabras mundanas. Linguagens mundanas. Lenguajes mundanos. Quantos crentes também? ¿Cuántos creyentes también Eles têm jargões mundanos. tienen comentarios mundanos? Como Ave Maria, Ave María. minha Nossa Senhora. Mi señora. Não, não. No, no. Você não pode ter linguagem maligna. Puede tener lenguaje Não maligno. pode ter gírias. No puede tener palabras. E nem palavreados mundanos. Ni palabras mundanas. O crente tem de ter língua santa. El creyente tiene que tener lengua santa. É irrepreensível. Irreprensible. Eclesiastes, Eclesiastes, capítulo 5, capítulo 5, versículo 6. versículo 6. Não consistas que a tua boca faça pecar a tua carne. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne. Está vendo? Está Então, vendo? quando eu falo alguma coisa que desagrada a Deus, Cuando es una cosa que desagrada a Dios, a minha carne inteira peca. mi carne entera peca. Os olhos pecam, Los ojos pecan, os ouvidos pecam, los oídos os pecan, pés pecam, los pies pecan, as mãos pecam, as manos pecam, os órgãos, los órganos, o organismo, el organismo, os membros, los miembros, as veias, las venas, as artérias, las arterias, o cérebro, el cerebro, o coração, el corazón, tudo peca. todo peca. Não faça a tua boca pecar a tua carne. No haga tu boca pecar tu Não se carne. diz gíria. Digiria. Alguma coisa assim Una cosa así. que não é santa e irrepreensível. Es santo, irreprensible. A carne inteira fica no pecado. La carne entera queda en el pecado. Que coisa, hein? Qué cosa, ¿no? É terrível mesmo. Es terrible, de verdad. Então os crentes Entonces los em creyentes Filadélfia en Filadelfia eram irrepreensíveis. eran irreprensibles. Eles não negavam o nome de Jesus. No negaban el nombre de Jesús. Eles não eram bacanas. No eran bacanas. Não eram seguidores de Baco. No eran seguidores de Baco. Eles eram seguidores de Jeová. Eran seguidores de Jehová. Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Seguidores do Senhor. Seguidores del E o Señor. próprio Jesus. Y el propio Jesús. Olha como ele se expressou àquela igreja. Mire cómo él se expresó hablando de esa iglesia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Está vendo? O que é santo, o que é verdadeiro,
e o que tem a chave de Davi. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesus se apresentou à igreja de Filadélfia como santo. Jesús se presentó a la iglesia de Filadelfia como santo. Santo é proveniente da raiz semítica e significa cortado. Santo significa, viene de la raíz semita, significado santo. Cortado. Significa cortado. Significa cortado. Significa apartado. Significa apartado. Significa separado. Significa separado. Nosso Deus é santo. Nuestro Dios es santo. Ele é santo. Él es santo. Ele é perfeito. Él es perfecto. Ele é honesto. Él es honesto. Ele é verdadeiro. Él es verdadero. Ele se acha separado dos Él pecados, se encuentra separado del pecado, de toda classe de iniquidade. de toda clase de iniquidad. Capítulo 20 Capítulo 20 de Levítico, de Levítico, versículo 7. versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Está vendo? ¿Está viendo? Santo! Santo. Então a igreja de Filadélfia servia o Deus Santo. Entonces la iglesia de Filadelfia servía un Dios Quando se santo. serve ao Deus Santo, Cuando se sirve al Dios santo, tem que ser separado, tiene que ser separado, tem que ser transformado. tiene que ser transformado. Êxodo capítulo 33, versículo 16. Éxodo capítulo 33, versículo 16. Como, pois, saber-se-á agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Então o crente é separado de todos os povos da terra. Entonces el creyente es separado de todos los pueblos de la tierra. Porque é um povo diferente. Porque es un pueblo distinto. É um povo separado. Es un pueblo separado. Tito, capítulo 2, versículo 14. Título capítulo 2, versículo 14. Nos diz a palavra de Deus. Nos dice la palabra de Dios. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: ¿y quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todas las iniquidades y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras? Então é um povo separado de todos os povos. Entonces es un pueblo separado de todos los pueblos. Especial. Especial. Em tudo, irmão. En todo, hermano. Isto acontecia em Filadélfia. Esto sucedía en Filadelfia. Ela servia ao Deus Santo. Ellos servían al Dios Santo. E ao Deus verdadeiro. Y al Dios verdadero. Em contraste com os falsos deuses. En contraste con los falsos dioses. Em contraste com os ídolos. En contraste con los ídolos. Em contraste com Baco. En contraste con Baco. O Deus lá da cidade de Filadélfia. El Dios de allá de la ciudad de Filadelfia. Os crentes serviam verdadeiro. Ellos, los creyentes, servían al verdadero. Serviam ao veraz. Servían al veraz. Ao todo-poderoso. Al todopoderoso. Que era diferente de todos os deuses. Que era distinto a todos los demás Porque dioses. todos os deuses são vaidades. Porque todos los demás dioses son vanidad. 10:3 de Jeremias. 3 de Jeremías. O costume dos povos são vaidade. La costumbre de los pueblos son vanidad. Os costumes dos povos são vaidades. La costumbre de los pueblos son vanidad. Deus não. Dios O no. Deus da igreja de Filadélfia El Dios de la iglesia de Filadelfia era o Deus verdadeiro. era el Dios verdadero. Eles não se contaminavam. Ellos no se contaminaban. Porque eles sabiam da glória que eles esperavam. Porque sabían de la gloria que les esperaba.
Em Filadélfia também En Filadelfia también tinham as festas a Baco. tenían fiestas a Baco. Essas festas Esas fiestas eram chamadas de bacanais. eran llamadas de bacanal. Por isso que hoje tem essa palavra bacanal. Es por eso que tiene esa palabra bacanal. O que é uma bacanal? ¿Qué es un bacanal? Bacanal é uma festa de orgia sexual. Bacanal es una fiesta de orgías sexuales. Bacanal também é chamada de suruba. También bacanal es llamado de suruba. É uma festa orgíaca, Es una fiesta de orgías onde ficam muitas pessoas dentro de um cômodo, donde quedan muchas personas dentro de un cuarto, todas nuas, de todas desnudas, prostituindo-se uns com os outros. prostituyéndose unos con los otros. Essas festas Esas fiestas eram chamadas de bacanais. eran llamadas de bacanais. 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 Então tinham essas festas lá Entonces tenían esas fiestas allá em Filadélfia. en Filadelfia. Só que os crentes não se contaminavam. Solo que los creyentes no se Os contaminaban. crentes não entravam nessas Los festas. creyentes no entraban en esas fiestas. Nenhum crente de Filadélfia caía nesse pecado. Ningún creyente de Filadelfia caía en ese pecado. Porque eles tinham um Deus santo. Porque ellos tenían un Dios santo. Um Deus verdadeiro. Un Dios verdadero. Um Deus real. Un Dios real. E que tem a chave de Davi. El que tiene la llave de O David. que fecha El que cierra e ninguém abre. e nadie abre. E o que abre y el que e abre ninguém fecha. y nadie cierra. O que significa isso? ¿Qué significa esto? Soberania. Soberanía. Cristo é soberano. Cristo es soberano. Só Ele pode abrir a porta Solo Él puede abrir la puerta das bênçãos, de las bendiciones. a porta da cura, La puerta de la a sanidad. porta da prosperidade. La puerta de la prosperidad. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, Eliaquim, ele era o guardião dos tesouros do rei Ezequias. era el guardián de los tesoros del rey Ezequías. Como diz Como dice Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Ele andava com a chave nos ombros Él andaba con la llave en los hombros. e só ele podia abrir o tesouro real, Solo él podía abrir el tesoro real. onde ficava o cofre, Donde quedaba el cofre, com as joias, con las joyas, com o ouro, con el oro, com o diamante do rei. con los diamantes del rey. E a chave ficava no ombro dele. La llave quedaba en el hombro. Ninguém podia abrir, Nadie podía abrir. só ele. Solo él. Só ele tinha acesso aos tesouros. Él tenía acceso a los tesoros. Da mesma forma, De la misma manera, quando diz aqui que Jesus tem a chave de Davi, cuando dice que Jesús tiene la llave de David, é que só ele tem acesso que solo él tiene acceso às promessas. a las promesas. Só ele é a ponte. Solo él es el puente. Só ele é a porta. Solo es la puerta. Pode nos enviar Que cura, nos puedes enviar sanidad, prosperidades, prosperidad, bênçãos, bendiciones, livramentos, livramentos, e principalmente y principalmente a salvação. la salvación. Glória a Deus. Oh, gloria a Dios. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Há um só Deus A un solo e um Dios só mediador entre Deus e os y hay un homens, solo mediador entre Dios y los hombres. Jesus Cristo, Jesucristo, o homem. el hombre. Então só Jesus No solo Jesús. é o mediador. Solo Jesús es el A mediador. igreja de Filadélfia, La iglesia de Filadelfia, ela tinha ella tenía esse amor, ese amor, essa graça esa gracia dentro dela. dentro de ella. Não se contaminou. No se contaminó. Servia a santidade. Servía a la santidad. Era limpa. Era limpia. Era separada. Ella era separada. Era honesta. Era honesta. Isto diz o que é
igreja de Filadélfia, Y la iglesia de Filadelfia, a Bíblia diz que tinha pouca força. la Biblia dice que tenía poca fuerza. Tendo pouca força. Teniendo poca fuerza. O que significa pouca ¿Qué força? significa poca fuerza? Isso aqui não é repreensão. Eso ahí no es reprensión. A igreja de Filadélfia. A la iglesia de A Filadelfia. igreja de Filadélfia não foi criticada em nada. La iglesia de Filadelfia no fue criticada en nada. Era uma igreja que orava, Era una iglesia que oraba, uma igreja que era jejuava, una iglesia que ayunaba, uma igreja que fazia cultos, una iglesia que hacía cultos, que evangelizava, que evangelizaba, semeava o evangelho. sembraba el evangelio. Mas por que então a igreja tinha pouca força? Entonces, ¿por qué la iglesia tenía poca fuerza? Ela tinha pouca força diante dos homens. Ella tenía poca fuerza delante de los hombres. Porque os que eram crentes em Porque Filadélfia los que eran creyentes en Filadelfia abandonaram tudo, abandonaron todo. até mesmo vender vinho. Hasta vender vino. Deixaram de vender. Dejaron de vender. Era um povo que não tinha força nenhuma. Era un pueblo que no tenía fuerza ninguna. Era um povo que não tinha força no governo. Era un pueblo que no tenía fuerza en el gobierno. Era um povo que não tinha força na religião. Era un pueblo que no tenía fuerza en la religión. Porque eles não serviam a Baco. Porque no servían a Baco. Era um povo que não tinha força com a população. Era un pueblo que no tenía fuerza con la población. Porque eles não concordavam. Porque ellos no concordaban. Porque esse povo não concordava com o pecado da população. Ellos no estaban de acuerdo con el pecado de la Era uma población. igreja que tinha pouca força. Era una iglesia que tenía poca fuerza. Quase ninguém gostava dos crentes de Filadélfia. Nadie gustaba casi de los creyentes de Filadelfia. Tratava mal os crentes de Filadélfia. Trataba mal a los creyentes de Filadelfia. Tratavam mal a igreja de Filadélfia. Trataba mal a la iglesia de Filadelfia. Porque ela tinha pouca força. Porque ella tenía poca fuerza. Ela era desprezada. Ella era despreciada. Porque ela servia verdadeiramente a Deus. Porque ella servía verdaderamente a Dios. E todo aquele também que quer servir a Deus de coração, Todo aquel que quiere servir a Dios de corazón, ele vai ser perseguido. él será perseguido. Ele vai ser criticado. Él será criticado. Ele vai ter pouca força. Él tendrá poca fuerza. Ele não vai ter força na política. No tendrá fuerza política. Porque ele não se envolve com a corrupção. Que no se envuelve con la corrupción. Ele não vai ter força no comércio. No tendrá fuerza en el comercio. Porque nem tudo ele pode vender. Porque ni todo él puede vender. Porque ele ama mais a Deus do que a própria vida. Porque él ama a Dios que a la propia vida. Ele não vai ter força na família. No tendrá fuerza la familia. Porque 10:33 de Mateus, Jesus nos diz. Porque 10:33 de Mateo nos dice que os inimigos do homem el enemigo del hombre são os de dentro da sua própria casa. son adentro de su propia casa. Capítulo também 3, versículo 12. También capítulo 3, versículo 12 do livro de 2 Timóteo. de segunda de Timoteo. Diz a palavra do nosso Senhor. Nos dice la palabra de nuestro Señor. Que todos aqueles Que todos aquellos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aquellos que quieran vivir en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Todos aqueles Todos aquellos que querem levar o evangelho de verdade, quieren llevar el evangelio de verdad eles vão ser perseguidos, serán perseguidos, serão xingados, serán retados, serão criticados, serán criticados, não terão valor diante deste mundo, no tendrá valor delante de este mundo, porque verdadeiramente querem agarrar a causa de Cristo. porque verdaderamente quieren agarrar la causa de A Cristo. igreja de Filadélfia tinha pouca força. La iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Ela não tinha força nenhuma com aquele povo. Él no tenía fuerza ninguna con aquel pueblo. Porque ela não se envolvia nas bacanais. Porque no se volvían las bacanais. Porque os crentes não queriam adulterar. Porque los creyentes no querían adulterar. Elas não se envolviam Ellos no se envolvían junto com os bacanas, junto con los bacanas. que eram seguidores de Baco. Eran los seguidores de Baco. Não, No. era uma igreja tida como igreja boba, Era tenida como una iglesia boba. igreja imprestável, Una iglesia que no servía. povo sem cultura, Un pueblo sin cultura. povo sem moral, Un pueblo sin moral. povo baixo. Un pueblo bajo. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, irmão, da mesma forma, Así también, hermanos, de la misma que manera. obedece a doutrina de Que el que Deus obedece la doctrina de Dios é da mesma de maneira. la misma forma. Olha como ela parece uma velha. Mira cómo ella parece una vieja. Esta moça Esta joven não corta o cabelo, no se corta el cabello. não pinta as unhas. No se pinta las uñas. Esta moça Esa joven anda assim desta maneira, ella anda de esa forma, com esta saia, con esta pollera, parecendo uma velha. pareciendo una Esta vieja. moça não tira a sobrancelha. Esa no se tira la ceja. Esta irmã não pinta o cabelo, está com o cabelo todo branco. Esta hermana no se pinta el cabello, no se tiñe el cabello, tiene el cabello todo blanco. Olha esta irmã, Mira esta hermana.
fica desta maneira, queda de esta forma, não põe um brinco, no pone un arito. essa jovem de 25 anos, Esa joven de 25 años, de 12 anos, de 12 años, de 15 anos, de 15 de años, 18, de 18, parece uma senhora de 30 e poucos anos, parece una señora de 30 y pocos años, porque anda igual uma velha. porque anda igual una vieja, Olha este moço, como este em joven, vez de curtir a vida, en vez de curtir la vida, de namorar, de vivir la de ir vida, à enamorarse, balada, de ir al baile, de de beber, beber, de saber o que é a vida. de saber lo que es la vida. Olha como ele anda, Mira cómo él anda, de paletó e gravata. de saco y corbata. Olha como anda este Mira jovem. cómo anda este joven. Ele não conhece Él no conoce o que é a vida. lo que es la vida. Assim nós passamos a ter pouca força Así pasamos a tener poca fuerza diante da humanidade, delante de la a humanidad, ser criticados, a ser criticados, a ser xingados. Exaltados. Nós temos pouca força Nosotros tenemos poca fuerza diante dos homens, delante de los hombres, mas nós somos o povo escolhido por pero Deus. somos un pueblo escogido por Nós Dios. somos o povo de Deus. Nosotros somos pueblo de O Dios, povo que Jesus comprou pueblo que Jesús compró com seu sangue, con su sangre, com sua vida, con su propia vida. Oh, glória a ¡Oh, Deus! gloria a Dios! E assim, meu irmão, Así, mi hermano, você é criticado. así será criticado. Jesus Cristo nos disse, Cristo nos dice, capítulo 10, capítulo 10, versículo 33, versículo 33, 10:32 do livro de Mateus. 10:32 del libro de Mateo. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluia! Aleluya. Diz mais, Aún dice más. no livro de Marcos, En el libro de Marcos, o capítulo 8, en el capítulo 8, versículo 34 e 35. versículo 34 y 35. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e pelo amor do evangelho, esse salvá-la-á. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Não temos de perder a vida Nosotros tenemos que perder la vida por amor do evangelho. por amor del evangelio. E as pessoas em Filadélfia Personas en Filadelfia criticavam os crentes daquela igreja. criticaban a los creyentes de esa iglesia. E o Senhor Jesus Y el Señor Jesús chamou-os los llamó de sinagoga de de Satanás. sinagoga de Satanás. Quem critica a doutrina de Deus ¿Quién critica la doctrina de Dios? é da sinagoga de Satanás. Es de la sinagoga de Satanás. É da sinagoga do inferno. Es de la sinagoga del infierno. Eles criticavam a igreja de Filadélfia. Criticaban la iglesia de Filadelfia. Eles mentiam contra a igreja. Ellos mentían contra la iglesia. Jesus falou à igreja em Filadélfia: Jesús habló a la iglesia de Filadelfia: eis que eu farei y es que yo haré que eles venham após que ti vengan detrás de ti e me y adorem, me adoren, prostrados a teus pés, postrados a tus e pies, saibam que eu te amo. y sepan que yo te amo. Aleluia! Aleluya. Jesus ama Jesús ama os que seguem a sua a los palavra. que siguen su palabra. Essa igreja que não tem doutrina, La iglesia que no tiene doctrina que é a sinagoga de Satanás, es la sinagoga de que Satanás. não é a igreja de Es Filadélfia. la iglesia de Filadelfia. Por quê? Porque Ela não combate o mundo. combate el mundo. Ela não tem pouca força. Ella no tiene poca fuerza. Ela tem muita força. Ella tiene mucha fuerza. Essa igreja. Esa iglesia. Vamos ver essa sua igreja de Filadélfia. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Vamos ver? Vamos a ver. Vamos ouvir? Vamos a escuchar. Vamos lá. Vamos allá. A sua igreja tem político Su iglesia tiene política. que sobe em cima do púlpito Y sube arriba del púlpito para fazer campanha. para hacer campaña. A sua igreja Su iglesia pode divorciar-se e casar-se de novo, puede divorciarse y casarse de vuelta. mesmo um dos cônjuges estando vivo. Aunque uno de sus cónyuges esté vivo. Na sua igreja, En su iglesia mulheres podem usar brinco, las mujeres pueden usar aritos. podem usar calça comprida, Pueden usar pantalón. podem usar calça corsário, Pueden usar pantalón
corto. Podem usar sapato alto Pueden usar zapato alto na sua igreja. en su iglesia. As mulheres podem pintar a unha Las mujeres pueden pintarse la de uña esmalte, de esmalte com cor, de esmalte con color vermelho, rojo, verde, verde, esmalte cheio de florzinha, esmalte lleno de flores. que agora estão chamando de francesinha. Ahora están llamándose A francesinha. unha cheia de flor. La uña llena de flores. Na igreja as mulheres usam esmalte. En su iglesia las mujeres usan Elas esmalte. usam base também em color. Ellas usan base, color. Na sua igreja En su iglesia pode cortar o cabelo, cortarse el pelo. pode esticar o cabelo, Puede tirarse el pelo. pode na sua igreja En su iglesia pueden tirar a sobrancelha. quitarse, depilarse la Na sua ceja. igreja pode usar saia de ponta. Pueden zapato de punta. Sua igreja pode usar saia de véu, En su iglesia puede usar pollera de velo. saia cheia de pontas. Su pollera llena de punta. Pode usar manga cavada, Puede usar manga acabada. vestido decotado, Vestido descotado. manga tipo japonesa, Manga tipo japonesa. roupa sem manga. Ropa sin Na sua manga. igreja pode usar anel, Su iglesia puede usar anillos. sua igreja pode usar En su iglesia puede usar colar, collar. na sua igreja pode usar piercing, En su iglesia puede usar piercing. piercing no nariz, Piercing en la nariz. piercing na sobrancelha, Piercing en la ceja. piercing na língua. Piercing en la lengua. Será que sua igreja pode usar unha comprida, ¿Será que eso pueden usar uña larga? como unha de gavião? Como uña de gavilán. Pode? ¿Puede? Então não é a igreja de Filadélfia. Entonces no es la iglesia de Filadelfia. Oh, glória a ¡Oh, Deus! gloria a Dios! Não é a igreja de Filadélfia, La não! iglesia de Filadelfia no. Porque a igreja de Filadélfia ela tinha pouca força! La iglesia de Filadelfia tenía poca Porque era fuerza. chamada de Porque era cafona! llamada de O cafona. povo não gostava No dela! gustaba de ellos. Porque era chamada de igreja quadrada! Era llamada de iglesia Era uma cuadrada. igreja que não tinha força! Una iglesia que no tenía Era uma fuerza. igreja rejeitada por todos! Era una iglesia rechazada por todos. E a sua igreja quer ser igual ao mundo! Esa iglesia que quiere ser igual al mundo. Quer ser igual ao pecado! Quiere ser igual al pecado. Então não é a igreja de Entonces no Deus! es iglesia de Dios. Não é a igreja de No es Filadélfia! iglesia de Filadelfia. Sua igreja aí, o púlpito é uma prancha? Su iglesia, su púlpito es una plancha. Aquela prancha lá. Aquella plancha allá. Então não é a igreja de Filadélfia. Entonces no es iglesia de A sua Filadelfia. igreja, ele sobe no púlpito do Bermuda, En su iglesia suben los pastores de Bermuda. de óculos de sol. De ojo de anteojo de sol. Os jovens aí com o cabelo punk, Los jóvenes con cabello punk. o cabelo arrepiado igual ouriço cacheiro. El pelo levantado igual a un... Sabe o que é ouriço cacheiro? Porco espinho. El puerco espín. O cabelo arrepiado igual porco espinho. Igual el cabello levantado como puerco espín. Sua igreja aí, Su iglesia allá. é os homens andam de cabelo moicano, os rapazes. Los andan como volcanes, los jóvenes. Não é a igreja de Filadélfia. Es iglesia de Filadelfia. A igreja de Filadélfia não negava o nome de Jesus La Cristo. iglesia de Filadelfia no negaba el nombre de Jesucristo. A igreja de Filadélfia era criticada. La iglesia de Filadelfia era E criticada. hoje você é criticado mais. Entonces nosotros aún más criticados. O que falam aí? De lo que hablan Aquela ahí. igreja que é boa. Aquella iglesia es buena. Não proíbe nada. No prohíbe Eu nada. vou pra aquela igreja. Yo voy a aquella Eu iglesia. posso andar à vontade. Puedo andar como yo quiero. Porque aquela igreja não é a igreja de Deus. Porque aquella iglesia no es iglesia de Dios. É a igreja de Satanás. Es iglesia de A Satanás. igreja do espírito imundo. Iglesia del espíritu inmundo. Que não nega Que no o niega pecado e a carnalidade. el pecado y la A igreja carnalidad. de Cristo. Iglesia de Cristo. E a igreja de Filadélfia. Iglesia de Ela tem Filadelfia. de negar o pecado. Ya tiene que negar el Tendo pecado. pouca força. Teniendo poca Guardaste a fuerza. minha palavra. Negaste mi palabra. E não negaste o meu nome. Negaste mi nombre. Tem de negar o mundo. Negar el mundo. Para não negar o nome do Senhor. No negar el nombre del Tem de Señor. rejeitar o pecado. Rechazar el pecado. Para não negar o nome de Para no negar el Deus. nombre de Dios. Isto é Deus. Esto es Dios. Que quer um povo seu. Quiere un pueblo suyo. Um povo separado. Um Apartado. povo excluso. Excluido. Das obras do De pecado. las obras del pecado. Das obras do mundo. De las obras del mundo. 1 Pedro 1,15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo Como é 15. santo aquele que vos chamou. Sean santos como aquel que los llamó. Sede santos Sed santos em toda a vossa maneira de viver. en toda su forma de vivir. Porque escrito está, Porque Cristo está sede santo, santo. porque eu, Porque yo, Jeová Deus, Jehová Dios, sou santo. soy santo. A igreja foi instruída La iglesia fue a instruida manter a fé. en mantener la fe. Foi instruída a igreja em Filadélfia a manter a fé. Fue instruida la iglesia de Filadelfia a mantener E la a fe. igreja recebeu uma promessa. La iglesia ha recibido una Eis promesa. que eu lhe farei Es que yo haré coluna columnas no templo de meu Deus. en el templo de mi Dios. Vendo que obedece a doutrina aqui? ¿Ves lo que obedece la doctrina aquí? É criticado. Criticado. Mas vai virar coluna. Ai, Eso que es la aleluia. columna Do templo de Deus. templo de Dios.